Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão, se inscreva no canal da comunidade no YouTube. Não deixe de compartilhar com seus amigos, seus familiares, para que esse estudo bíblico chegue a mais pessoas, certo? Nós iremos iniciar hoje, como sempre, clamando a ação do Espírito Santo sobre nós, pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, ajudai-nos no combate diário, ajudai-nos nas lutas, dai-nos a graça de sermos fiéis a Ti, de verdadeiramente pôr em prática as palavras do Senhor. Amém. Amém? Hoje nós estaremos lendo o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas. Nesse momento vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sangue das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependeres, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que da torre Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que de todos os habitantes de Jerusalém? Eu vos digo, não, mas se não vos arrependeres, perecereis todos de modo semelhante. Que Jesus fala para nós que às vezes tomamos alguns acontecimentos como castigo. E às vezes até mesmo nós, quando acontecem essas coisas conosco, dizemos: Senhor, foi o que eu fiz para merecer isso. O Senhor, ninguém entende os planos de Deus, como é que o Senhor age. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: o Senhor, Ele não age para nos castigar propriamente dito, assim para ter, enfim. O castigo de Deus é como o castigo de um pai, é para corrigir a nós, certo? Então, nesse momento de pandemia que muitas pessoas morreram, às vezes a gente pode cair na tentação: ô Senhor, tinha aquela pessoa que era tão pior do que essa pessoa e ficou boa, e essa pessoa que não era ruim morreu, né? Ou então acha que essa pessoa morreu por conta de castigo. Não. O Senhor diz para nós cuidarmos de nós mesmos, porque todos nós iremos perecer. E aí sim, se nós não vigiarmos, né, se nós não vivermos no caminho do Senhor, aí é que a nossa morte será mais desastrosa, né? O desastre consiste em morrer afastado de Deus, não na morte propriamente dita, porque todos nós iremos morrer. Contou ainda essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse aos vinhateiros: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira, e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos, caso contrário, tu a cortarás. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados, e eis que se encontrava lá uma mulher possuída. Havia 18 anos por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum se endireitar-se. Vendo-a, Jesus tomou e disse: mulher, está livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, vinde nesses dias para seres curado, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, replicou: hipócritas, cada um de vós no sábado não solta o seu boi ou o seu asno no estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convém soltá-lo no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava. Dizia, portanto: a que é semelhante o reino de Deus? A que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda,
que o homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce e torna-se árvore, e as aves dos céus se abrigam em seus ramos. Disse ainda: ao que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou, e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. O Senhor aqui ele está dando exemplo de como é que este reino de Deus acontece, principalmente em cada um de nós. Quando o Senhor coloca a sua palavra em nós que germinam, ela começa pequenininho. Às vezes a gente pode até achar que aquilo não vai dar frutos. As pessoas não percebem de primeiro. Mas à medida que a gente vai se abrindo, vai deixando Deus fazer, a nossa vida ela vai mudando. E foi assim também com a igreja de Deus, que é esse reino, já é a preparação para esse reino de Deus definitivo. A igreja começou bem modesta, com apenas 12 homens, né, naquele cenáculo, juntamente com Maria, e se tornou o que vem ser a igreja, esse grande reino de Deus, né, que já é uma prefiguração do reino de Deus que nós viveremos na eternidade nos céus. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eis que há muitos dos últimos que serão os primeiros, e primeiros serão os últimos. Jesus aqui está lá ensinando. Quando alguém pergunta: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Jesus não vai responder que não seja, mas ele vai dizer: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Essa porta, ela continua estreita, né? Tem até um memezinho que diz, né? A porta não passou por reformas, ela continua estreita. Que nós nos esforcemos, saibamos que para nós entrarmos no reino de Deus é necessário o nosso esforço. Não tem como entrar no reino de Deus simplesmente não fazendo mal, mas é necessário se esforçar e fazer o bem. Para você ir para o céu, você tem que fazer alguma coisa. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada, né? Você não precisa fazer nada. Mas para o céu, você precisa se esforçar e fazer alguma coisa. Eu sempre comparo a subida para o céu como uma escada rolante ao contrário. Se você para, você desce. Então, na nossa caminhada, nós nunca podemos parar. Sempre temos que dar passos a mais em direção a este reino de Deus. Porque não vai adiantar a gente dizer: oh, se eu ia para a missa, eu fazia igual isso daqui, né? Eu comia e bebia do teu corpo, do teu sangue, que é a missa, né? Tu ensinava nas nossas praças o que tem na missa, o ensinamento de Jesus. Então não adianta nós dizer simplesmente: nós somos para a missa, comungamos do teu corpo, escutamos a tua palavra. Se nós não praticarmos verdadeiramente, isso de nada nos valerá. Mas que nós possamos nos esforçar. E a grande graça de Deus, que ele salva uma grande quantidade de pessoas por um pequeno número de pessoas. Lá em Fátima, Nossa Senhora vai dizer que muitas almas se perdiam porque não tinham quem fizesse sacrifícios por ela, porque não tinha quem se esforçasse por ela. Então, se nós queremos que os nossos familiares, que as outras pessoas sejam salvas, que a gente se sacrifique por ela, que a gente seja um desses poucos que entre nesse caminho estreito e verdadeiramente cumpra a palavra de Deus, procure viver na caridade. Amém. Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar.
Ele respondeu: e de dizer a essa raposa: eis que eu expulso os demônios e realizo curas hoje, amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje e amanhã e depois de amanhã devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como galinha recolhe seus pitinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia que direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguns fariseus chegaram para Jesus dizendo que Herodes estava procurando matá-lo. Jesus usa de ironia e diz assim: não convém um profeta morrer fora de Jerusalém. Jerusalém era a cidade escolhida por Deus, que lá havia o templo, lá onde devia ser prestado culto a Deus. Porém, era a cidade que matava costumeiramente os profetas de Deus e os seus enviados. E aí Jesus vai dizer: não convém um profeta morrer fora de Jerusalém, sabendo da sua morte lá em Jerusalém. E ele vai dizer: tantas vezes eu quis te reunir, tantas vezes Deus insistiu com Jerusalém, e ela não quis. E até hoje, Jerusalém, Israel, não reconhece Jesus. E aí Jesus vai dizer que isso vai perdurar até o dia que eles reconhecerem e dizerem: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanham até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e sempre nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.